Além do Rio Grande do Sul, as restrições e incertezas no mercado internacional causadas pelos focos de gripe aviária também preocupam o principal exportador de carne de frango do Brasil, o Paraná, que é responsável por cerca de 40% das exportações brasileiras da proteína. A repórter Valéria Burbello tem os detalhes direto de Curitiba. Em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a Federação da Agricultura do Estado tem reforçado as medidas de controle e monitoramento para prevenir a disseminação da gripe aviária no estado. A vigilância ativa foi intensificada e protocolos sanitários rígidos estão sendo seguidos para acompanhar a evolução dos casos e evitar que a doença se espalhe para granjas comerciais. A FAEP acredita na capacidade técnica do Sistema de Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul e na rápida contenção dos focos identificados, além da retomada nas exportações. Com mais de 40% aí das exportações nacionais, 35% da produção para a China em 2024, Paraná, do total das exportações paranaenses, representou 13% para a China em volume e 17% em receita. Então é muito representativo, né, essa paralisação para o estado do Paraná. A gente espera, né, que tenha aí uma revisão nesses protocolos sanitários e que volte, né, em breve esse mercado a normalizar. As grandes empresas, logicamente, têm as estratégias aí, as exportadoras de mitigar, né, esse tempo que fica paradas, tem capacidade de estoque, mas a gente espera aí que a situação se normalize o mais breve possível. Alguns países também que o Brasil exporta, eles têm plano de regionalização que não pega todo o país, né? Quando tem um caso desse, pega a região onde teve o foco ali. De acordo com a entidade, os embargos nas exportações e o represamento do produto no mercado interno podem também pressionar os preços da carne de frango e, consequentemente, das outras proteínas. As proteínas aí, elas trabalham meio juntas nessas questões de preço, né? Quando uma puxa a outra, se aumenta o consumo de carne de frango por uma baixa de preço, vamos dizer assim, né? A carne bovina também, tendência a cair para acompanhar, né? Para acompanhar o consumo. Então a tendência agora é um pouco de baixa, né? Nessas proteínas, embora a gente não possa quantificar ainda, né? Ou firmar, né? É muito cedo. O principal impacto imediato vai ser na carne de frango, né? Mas com a duração, se estender esse embargo aí por 60 dias, a tendência aí é que possa impactar as outras proteínas, sim. De acordo com dados da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, o Paraná exportou 2.171.000 toneladas de carne de frango em 2024, desempenho que resultou em uma receita de 4 bilhões de dólares. O principal destino das exportações paranaenses de carne de frango é a China, com cerca de 13% do total. E para ampliar esse tema, né, de muita relevância, nós convidamos a médica veterinária e zootecnista, a Paula Moretti Rueda, que é integrante do Conselho Federal de Medicina Veterinária, está lá em Bauru. Paula, muito obrigado pela sua participação aqui, né? E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, até para prestar um serviço, né? Porque a gente falou muito sobre as granjas comerciais, que são gigantescas, são muito bem preparadas, mas nesse país imenso a gente tem muitos criadores, pequenos criadores de frango, né, no fundinho do quintal ali, e que de repente também são suscetíveis a essa doença, né? Qual é o sintoma, né, da gripe aviária, né? Como é que essas pessoas podem identificar se aquela ave está infectada por esse vírus tão perigoso, hein? Boa noite. Boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite, né, de conversar com todos vocês. Bom, o primeiro sintoma que a gente tem nessas aves é a alta mortalidade, né? Então você vai ver que essas aves vão começar a morrer, algumas delas ainda sem sintomas, né? Então isso é o primeiro indício. Depois vem sintomas respiratórios, né, propícios de uma gripe mesmo, então como tosse, espirro, muco, né, secreção na narina. Você pode ver alguma hemorragia ali nas penas ou naquelas partes onde você não vê muita pena, e também sintomas clínicos, nervosos, que a gente fala, né? Então, uma ave que anda meio cambaleante, são os principais sintomas que a gente vai observar nessas aves. Mas você disse que as aves morrem rapidamente, né? Elas morrem mesmo antes de apresentar esses sintomas, ou primeiro vem os sintomas, depois vem a morte?
pode acontecer de morrer antes de apresentar os sintomas. Então, o primeiro sinal que o produtor vai ficar alerta é: eu tenho 10 galinhas, de repente morreu 5. Isso é um alerta muito grande que a gente tem. Perfeito. E aí, o que o pequeno produtor tem que fazer a partir do momento que ele detectar essa suspeita? No primeiro momento, ele pode comunicar, se ele tiver um veterinário que assiste a granja dele, né, um zootecnista, é o que ele deve fazer no primeiro momento, avisar essa pessoa, idealmente não mexer nessa ave. Então, se ele tiver dúvida ou suspeitar que pode ser uma ave que morreu de influenza, ele não mexer nesse animal, né, e aí ele tem que obrigatoriamente também comunicar os órgãos oficiais. Então, ele pode comunicar através de um sistema, né, que você comunica online essa doença, ou o próprio veterinário que pode ir lá na granja e assistir, ele também pode fazer essa comunicação. Online chama Sisbravet. Qualquer pessoa pode comunicar aos órgãos oficiais por esse sistema. A gente tem um caso ainda não confirmado, né? Mas de uma pessoa que estava em contato com essas aves lá em Montenegro, né, no Rio Grande do Sul, que se infectou com o vírus. Qual o risco de mortalidade nesse caso? O risco de mortalidade ele não é muito fácil você se contaminar, então a chance de contaminação é baixa, e a mortalidade ela pode vir a acontecer na pessoa. Por isso que o primeiro item que eu comentei com vocês é: se você tiver suspeita, não mexa nos animais. Porque para mexer nesse animal, o ideal é que você esteja usando EPI. Então, luva, máscara, para se proteger, né, e não ter esse contato com a secreção. Porque a principal forma de contaminação das pessoas é a manipulação direta do animal doente. Então, a pessoa vai se contaminar mesmo pela essa secreção que eu comentei, pode sair ali pela narina, pelo bico, é a principal forma de contaminação, ou até mesmo pelas fezes. Então, o importante é: suspeitou de um animal, não mexa nele, né? Ligue para o médico veterinário, para o zootecnista, ou já comunique com um órgão oficial. E por que o Ministério da Agricultura fala com tanta certeza que a carne de frango e o ovo, nesse momento, não há nenhum risco de consumo humano, né? Essa é uma pergunta. E se não há risco de consumo humano, por que os países importadores estão restringindo esses embarques, hein, Paula? Sim, o risco não existe, tá, de contaminação pela carne ou pelos ovos, porque carne e ovos cozidos não transmitem essa influenza, esse vírus. Tá? Então, qualquer ovo inspecionado, cozido ou a carne cozida, você não tem risco nenhum de se contaminar. Eles evitam exatamente, eles bloqueiam, né, esse bloqueio sanitário vem necessariamente pelos embargos de transmissão, por exemplo, de uma carne não cozida ou de algum risco que possa acontecer entre países. Então, por isso, primeiro é fechado e depois você abre, né? Mas realmente não tem risco nenhum no consumo desses alimentos cozidos. Perfeito. Eu conversei com a Paula Moretti Rueda, que é integrante do Conselho Federal de Medicina Veterinária, esclarecendo pontos importantes, né, principalmente para o pequeno produtor de frango em todo o país. Paula, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima. Boa noite.